O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus caros irmãos e irmãs, hoje, então nós estamos caminhando para o tempo da Quaresma, né? Estamos no terceiro domingo do tempo comum e, como já dito, o tempo comum é o tempo ordinário, ou seja, o dia a dia. E aqui nós vemos o Evangelho do dia a dia de Cristo. Mas não é um dia a dia, me entendam bem, normal. Como assim? Por exemplo, na liturgia de hoje, nós vemos o dia a dia de Nínive. O povo de Nínive, na primeira leitura, profecia de Jonas. O povo de Nínive que, nos seus diversos tipos de pecado, receberam uma mensagem de conversão do profeta Jonas, convidando, exortando a conversão, senão um grande mal iriam cair sobre eles. E eles se arrependeram de todos os pecados, fizeram penitência e conseguiram impedir esse grande mal através de um coração contrito, coração arrependido. Assim, também no Evangelho, nós vemos o dia a dia do povo na Galileia. E Jesus, que como que desse um sentido àquele dia a dia do povo, fala: gente, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. De fundo, a mensagem de Jesus e a mensagem do profeta Jonas são bem... O tom é diferente, mas a mensagem é a mesma. Convertei-vos. O tempo já está próximo, né? Jesus já diz, o tempo se completou. Então, convertei-vos e crede no Evangelho. Assim, como foi no dia a dia que Jonas anunciou a mensagem de conversão, no dia a dia Jesus também anuncia a mensagem de conversão, para depois chamar os discípulos. E uma das coisas mais bela que nós vemos desse Evangelho, que também vai em sintonia com o santo do dia de hoje, né? Que, como hoje é domingo, então não se celebra o santo, mas hoje é dia de São Francisco de Sales, chamado também o doutor da perfeição comum, da perfeição ordinária, ou seja, da santidade no dia a dia. Ele foi um homem que viveu o ordinário,
me entendam que o ordinário como o dia a dia. Então ele viveu o ordinário de forma extraordinária. Ou seja, ele viveu o dia a dia com tanto amor, com tanto zelo, com tanto sacrifício por amor a Deus, que o dia a dia dele era uma coisa extraordinária. Ele dizia no seu livro Filoteia que Deus, ele não vem para contrariar, primeiro, o nosso dia a dia do trabalho e tudo mais, não. Ele vem para aperfeiçoar. A gente vê Jesus, que lá na Galileia anunciou o reino de Deus, convidando a conversão. E no meio como fruto daquele anúncio, ele chamou também alguns discípulos. Simão e André, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Assim, como fruto desse evangelho. E meus irmãos, a grande mensagem, tanto da liturgia de hoje, quanto do santo do dia de hoje, é justamente essa, é que no seu dia a dia, lá, mexendo com a sua loja, mexendo com as suas coisas, seu trabalho no dia a dia ali, é ali que Deus pede a santidade. O problema, meus irmãos, é que nós vivemos uma esquizofrenia espiritual. Nós somos esquizofrênicos. Como assim, padre? Chamando a gente de esquizofrênico? Nós somos. Chega aqui, a gente quer ser santo. Aí chega lá fora, a gente esquece de Deus. Isso só tem um nome, esquizofrenia. Então, meus irmãos, nós separamos muito, nós vivemos uma vida dupla, da igreja para dentro, da igreja para fora, é outra coisa. Mas não é isso. Isso não é o evangelho do reino, isso não é convertei-vos e crede no evangelho. O convertei-vos e crede no evangelho é você lá no seu trabalho, fazer tudo por amor a Jesus, para a glória de Deus. Pegando, por exemplo, um exemplo aqui, o São Francisco de Sales, ele, depois, quando ele faleceu, viram embaixo da mesa dele tudo arranhado. Como assim tudo arranhado? Sim, que ele fez um voto de jamais manifestar qualquer expressão de raiva a qualquer outra pessoa. Expressão. Então, quantas vezes ele, como também príncipe de Genebra, né? Muitos pastores, muitas pessoas também de grande poder iam tirar satisfação com ele e muitas vezes injuriavam ele na frente e queriam até agredi-lo, né? E ele, como tinha uma tendência a ser irado, ter um pavio curtíssimo, né? Então, quando essas pessoas falavam alguma coisa, ele esfregava a mesa assim embaixo, para ele não manifestar qualquer expressão de raiva. Ou seja, foi no dia a dia que esse homem se sacrificou. Era um herói, porque para não... E tanto é que as pessoas não acreditavam que o defeito dele era a ira. Porque o homem era chamado de a bondade e mansidão de Jesus. Ele atraía as pessoas com a sua bondade e mansidão. Tanto é que uma vez ele estava devendo a um homem, que ele pegou o dinheiro emprestado para poder favorecer os pobres. Esse homem chegou lá para tirar satisfação com ele. Eu quero meu dinheiro, tal. São Francisco de Sales pediu um perdão de uma forma tão sublime. O homem saiu, aí falando para os outros, olha, eu fiquei sem o meu dinheiro por enquanto, né? Ele falou que vai pagar. Mas eu saí consolado dessa conversa. Então, para dizer o quê? Que nesse dia a dia da mansidão que ele conquistava as pessoas e ensinava as pessoas, que é justamente no dia a dia delas que elas têm que buscar a santidade. Então a santidade não é uma coisa específica de padre, específica de monge, e também a santidade, ela é adequada à sua vida, exatamente à sua vida. Ela não prejudica, mas ao contrário, aperfeiçoa a sua vida. Uma coisa é uma pessoa que trabalha
dia a dia cumprindo os seus deveres, trabalha para ganhar dinheiro. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é uma pessoa que trabalha por amor a Jesus. Uma pessoa repleta do amor de Deus que trabalha. O trabalho dela se torna mais perfeito, mais repleto de amor, por conta do seu coração. Assim, também, Jesus chamou alguns, e nós sabemos que diante daquela mensagem, assim como o povo de Nínive se converteu dos seus pecados, se arrependeu, muitos ali devem ter se convertido. Alguns Jesus chamou para segui-lo mais de perto. Outros eram chamados também a anunciar o Evangelho na sua casa, no seu dia a dia. Nós temos dois tipos de vocação, podemos dizer assim. Aquelas que Jesus chamou para mais perto, e aquelas que a pessoa queria seguir, e Jesus falou, olha, vai, anuncia o que vistes, anuncia aos teus familiares. Então, assim podemos dizer que no dia a dia, Jesus nos chama, tanto de uma forma quanto de outra. Então, no dia a dia, meus irmãos, diante da mensagem do reino, mensagem de conversão, convertendo o nosso coração como o povo de Nínive, ou seja, desapegando de todos os pecados, fazendo penitência, pedindo misericórdia a Deus. Assim, nosso cotidiano é santificado para a maior glória de Deus. Então, meus irmãos, possamos viver com grande amor, com grande zelo, e que Deus, na sua misericórdia, veja a nossa luta por conversão e afaste de nós todo o castigo. Como assim, padre, castigo? Explico. O Salmo, não me recordo o número do Salmo, mas ele diz o seguinte, do maior castigo de Deus, que é, abandonei-os ao seu duro coração. Salmo 51. Abandonei-os ao seu duro coração. O maior castigo que Deus pode nos dar é nos abandonar, porque nós o abandonamos. Não porque é culpa de Deus, como Caim acusa Deus, não, porque é culpa nossa. Nós abandonamos Deus. Assim, Deus ele exorta, fala, filho, sai dessa vida, porque isso vai te destruir. Deus não pode pegar lá, apontar uma arma na cabeça e vai sair daqui agora. Não, isso não tem amor nenhum, não tem liberdade nenhum. E uma das coisas que Deus mais respeita é a nossa liberdade. Então Ele nos convida, filho, saia de tudo isso. Saia de tudo isso, venha até mim. Assim é no seu cotidiano que Jesus chama a buscá-lo. Fazer como o povo de Nínive. O povo de Nínive, detalhe que eles não deixaram de viver Imagina, se eles parassem tudo, ia falir a cidade, basicamente. Então, eles não pararam tudo. Eles se arrependeram ali, no meio do trabalho. Então, eles se arrependeram dos seus pecados, fizeram penitência, mas continuaram trabalhando. O trabalho é algo de Deus. O próprio Deus trabalhou na obra da criação, ensinando ao homem, assim, a trabalhar. Então, meus irmãos, o nosso trabalho, a nossa vida lá fora, não deve ser uma outra vida, mas deve ser a mesma vida aqui da igreja. Mas também deve ser a mesma vida que Deus quer. Então, meus irmãos, que caia por terra toda a tentação, tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que faz com que Deus nos deixe ao nosso livre coração, né? Então, possamos clamar a misericórdia de Deus, que Ele não nos abandone ao nosso duro coração. Que São Francisco de Sales interceda por nós, para que a gente aprenda a santificar o dia a dia e aprenda a fazer um dia a dia um motivo de glória a Deus, um motivo de santidade, um motivo de louvor a Deus. E assim a gente pode também, como os discípulos, anunciar a boa nova do Evangelho, né? A mensagem salvífica aos nossos irmãos. Assim como o reino de Deus dá sentido à nossa vida, nós também temos que mostrar esse reino de Deus que dá sentido à vida do irmão, como os santos fizeram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.